Shabbat Shalom a você que está nos assistindo hoje, a você que está aqui presente presencialmente. Hoje nós vamos falar, põe na tela, pode pôr na tela. Nós vamos falar da história de José, mas pela primeira vez, eu sempre gosto da primeira vez, né? Pela primeira vez, nós vamos ficar em 3 palavrinhas que aparecem nessa paraxá. E essa palavrinha que aparece é essa aqui, ó. Nós vamos livrar do ódio, da inveja e da vingança. Essas palavras aparecem nessa sequência. Eu até diria que o correto seria inveja, normalmente gera ódio, e depois a vingança. Mas, na Bíblia, apareceu ódio em primeiro lugar, sinal que deve ter uma atenção especial. A inveja e depois a vingança. Nós vamos trabalhar nisso, baseado na história de José. E por que nós vamos falar desse assunto? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo que não está muito bom, viu, gente? Nosso mundo não está bom. Nós estamos em guerra, há a possibilidade dessa guerra se estender, não se chega a um acordo, o mundo está cada vez mais materialista, mais egoísta, mais afastado dos princípios morais, humanos, dos direitos humanos. Olha, você quer saber de uma verdade? Nós podemos estar bem na nossa fé, mas o mundo não está. Se a gente tem um olho do reino, eu estou me sentindo assim, quase um ET, um extraterrestre vivendo aqui, porque eu começo a viver, enxergar a palavra, o reino de Deus que a gente vive diariamente. E quando você olha para o mundo, nós estamos vivendo um abismo de separação. Vocês notam isso? Gente, o mundo matando. Ontem soltaram 70 mísseis na Ucrânia. Pessoas, crianças, mulheres grávidas morrendo. Para quê? Essa terra é minha, essa terra é minha. Do passado vocês foram meus, vocês têm que voltar a ser meus. Gente, a Torá, é como eu falo, se a humanidade guardasse só 2 mandamentos da Torá, só 2, não precisa guardar os 613, não, só 2. Nem estou falando de Yeshua, não matar e não roubar, nossos presídios estariam vazios, é ou não é? Praticamente vazios, não é verdade? Mas o homem quer matar, é meu, a terra é minha, querem destruir. Então, nós temos que estar nesse momento, não é? De morte, de guerra, de aflição. Governos estão aí, nós estamos com um desafio de novo governo aqui no Brasil. Então, nós temos que estar blindados. Sabe por quê? Porque o mundo nos odeia. Não esqueça disso, não. E Yeshua falou, se odiaram a mim, odiarão a vós também. O mundo odeia o povo judeu. Você acha que está todo mundo batendo palma? Nem as igrejas. Olha que nós estamos há 25 anos nesse país tentando aproximar a igreja de Israel, tentando aproximar a igreja de suas raízes judaicas, que as raízes da fé não são americanas, chinesas, japonesas, não, são judaicas. Olha como a igreja se separou de Israel, olha como o povo judeu tem sofrido ao longo da história, e não acabou a história, não. É como a Golda Meir, vocês lembram dela? Os mais velhos lembram. Foi uma das primeira ministra mulher de Israel. Ela dizia o seguinte, se os árabes baixarem as suas armas, teremos paz. Mas se Israel baixar suas armas, deixaremos de existir. Olha, essa mulher falou isso em 1948. E é verdade, é verdade. Se Israel baixar suas armas, amanhã já não existe Israel. Porque o que falaram ao rei Davi há 3.000 anos atrás, Davi dizia, querem nos riscar do mapa. Se você ouve televisão, vê jornal, as frases são as mesmas. Vamos riscar Israel do mapa mundi, chamava na minha época de infância, mapa mundi, o mapa do mundo. Querem riscar Israel do mapa. Israel tem 22 vizinhos que dia e noite pensam numa coisa só, destruir Israel. Hoje não é fácil, não é? Então, o ódio existe, está aí o ódio, está aí a crueldade, está aí o mundo, não é? E nós temos que parar com esse negócio. A igreja, agora é uma palavra para a igreja. Pare com esse negócio de levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Isso é uma fuga. Isso, sem pensar em Israel, é até um antissemitismo, é uma doutrina antissemita. Por quê? A igreja sobe amanhã, Israel, entre parênteses, raça ruim que matou Jesus, fica para sofrer. Gente, isso é uma doutrina antissemita. Efésios capítulo 2, 19 diz, judeus e gentios em Cristo, a família de Deus.
Deus não vai arrebatar os galhos, que são os gentios, não judeus enxertados no oliveira que é Israel, e deixar Israel, que é a raiz. Por acaso existe alguma planta sem raiz? A raiz é que sustenta a planta. Então, Deus vê judeus e não judeus, na pessoa de Yeshua. Então, essa é a doutrina verdadeira, e a igreja se separou disso. Por quê? Se você vai para o céu amanhã, como é que fica aqui? Como é que você vai ser luz? Você vai ser luz no céu? O céu precisa de luz? O céu precisa de Torá? O céu precisa obedecer princípios humanos e morais? Não! Estaremos com o Senhor. Agora, aqui precisa. Aqui você precisa da Torá, você precisa ser luz das trevas, não é verdade? Você tem que vencer as enfermidades. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa blindagem. Você pode repetir comigo? E quero estar blindado contra o ódio, contra a inveja e contra a vingança. Deixa-me fazer uma perguntinha. Eu não sei quantos anos você tem, nem quero, não vou perguntar, não vou te pedir para levantar a mão. Mas uma criança, calculo eu, de 7 anos para frente, que já tem uso da razão, sabe direitinho quem é invejoso. Ou ela tem inveja, ou ela já está sendo invejada, já teve um rancor, alguém que brigou, que já é inimigo, uma criança. Então, quem de nós não foi odiado? Quem de nós não sofreu vítimas de inveja? Talvez você mesmo foi o invejoso, pode ser, não é? E esses males são chamados vingança. Esses males são chamados males da alma, do nosso coração, da mente, das nossas emoções. Eles corroem, destroem, apodrecem a nossa vida, tá? O ódio, a inveja e a vingança. Então, nós vamos ver aqui, vamos ver se está na tela, aqui, que o Eterno se compraz por sua justiça em tornar a Torá grande e gloriosa. Aí vem aquele irmão e escreve nos nossos comentários: por que vocês não esquecem esse negócio de Torá e pregam mais as palavras de Yeshua? Mas Yeshua pregava a Torá. O Evangelho todo mundo prega. Agora, o que a igreja não prega hoje é a Torá. E a Torá é o fundamento, é a razão porque o mundo vai mal. Tudo está na palavra de Deus. Yeshua vivia a Torá. Ele trouxe com Paulo a graça da ressurreição, amém. Não é? É como eu sempre digo, a Torá é que nem um espelho. Já falei isso aqui várias vezes, mas foi um exemplo muito feliz. É que você entende, todo mundo entende. Quando você olha no espelho, o espelho mostra os seus defeitos. Se você está mais velho, mais enrugado, está com uma roupa rasgada, uma roupa feia, uma roupa não combinando com a calça, a blusa, não é assim? Mas o espelho conserta a sua roupa? O espelho conserta as suas rugas? Não. Mas o espelho mostra as falhas, os erros, os pecados. Mas a graça nos corrige. A graça nos faz de novo, entendeu? Então, a Torá é como um espelho, ela vai mostrar a situação que está o mundo, que situação que está a sua vida. E a graça plena de Yeshua é que vai transformar a sua vida. Então, nós sabemos que Deus ama, não é? Deus ama, Deus nos deu a Torá porque nos ama. E a Santa Torá, como Paulo fala, ela é santa, justa e boa. A Torá existe, sabe por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. É a maior expressão do amor de Deus. Eu tenho um colega aí que sempre me pega no meu pé com esse negócio. Como é que você fala que livre-arbítrio é a expressão do amor de Deus? Eu falei, olha, eu entendo o amor de Deus, um pouquinho do amor de Deus, quando eu entendo o livre-arbítrio que Ele me deu. Sabe por quê? Olha aqui, o ser humano, sem o livre-arbítrio, seria um fantoche do Criador, não é? E como pode ser feita uma aliança entre uma marionete e o que segura as cordas? Não é? Então, se Deus segura as cordas, Ele sabe tudo o que você faz? Não, Ele te dá livre escolha. Isso é amor, não é? Isso é amor. Amor é quando um marido ciumento, que não deveria ser, ele viaja e fala assim com a mulher: está aqui minha conta bancária, está aqui meu cartão de crédito, está aqui faça o que você quiser, espero que você esteja pensando em mim quando eu voltar. Não é? Esse é o verdadeiro amor. Agora, aquele que amarra, como fazia na Idade Média, os homens iam viajar para a guerra e punham um cinturão de castidade na mulher, sabiam disso? Ou amarrava a mulher numa corda,
que ela podia só ir até na calçada, varrer a calçada e voltar para dentro. Quer dizer, isso não é amor. Amor é liberdade. Se você quer me seguir, siga. Se você me quer, né? Quando eu viajava para a Alemanha, durante a minha profissão, muitos anos, eu falava com a Rosângela, espero que eu volte, você esteja aqui para me receber. Porque ela podia ter outro. Podia ou não podia? Podia, acabou. Mas, então, esse é o livre-arbítrio. Ninguém vai condenar ninguém, ninguém vai pôr uma canga, um jugo para oprimir ninguém. Então, essa é assim. Esse exemplo da marionete é importante. A escolha é nossa. Você faz o que você quiser. Não obstante, o mesmo Deus declara pela sua palavra que opção é melhor para nós. Você já viu isso? Ontem eu falava aí com uma pessoa que estava no meu carro, uma carona que eu dei, eu falava, você quer saber de uma coisa? A Bíblia, ouvi uma vez isso na boca de um pastor, e eu gostei muito dessa frase. Ele falou, a Bíblia é a história do homem fugindo de Deus e Deus correndo atrás. Essa é que é a verdade. O tanto que nós já fugimos, né, das responsabilidades da palavra, e Deus pacientemente. O que é isso? O livre-arbítrio. Você não é uma marionete na mão dele, ele te dá liberdade de movimentos, de servi-lo ou não servi-lo. Agora, tem um preço, né? É claro que, mas se Deus é bom, como é que ele pode julgar e punir? Mas ele é justo, ele dá a escolha para você, mas a boa escolha, ele já fala qual seria a boa escolha. Por isso que a Bíblia é um livro de boas escolhas. Ele já mostra a dica para que você seja bem-sucedido e próspero. 2 Samuel diz, para com o benigno, ele mostra benignidade. Para o perfeito, ele mostra mais perfeição. Para o puro, ele mostra mais pureza. E para o perverso, ele mostra perversidade. Ele deixa que o perverso sofra as consequências das próprias escolhas. É difícil entender o amor de Deus, não é? As pessoas muitas vezes não entendem. Se Deus fosse bom, por que existe a pobreza, a miséria e a fome? Mas isso é outra coisa que nós podemos discutir, mas dentro do livre-arbítrio você consegue entender, não precisa crer na teoria da reencarnação para voltar nessa vida melhor. Não é? Não há isso. O que Deus fala, o que a Bíblia judaica prega, é que haverá a ressurreição dos mortos e que temos que viver o melhor aqui e agora, não é? Para que possamos fazer a vontade de Deus. Os justos andarão no caminho do Senhor, mas os transgressores neles cairão. Claro, não é Deus que é mal que fez você cair, é a sua atitude, não é? É que nem aquele sujeito, eu já contei isso aqui, desculpe esses exemplos simples, mas acontecem, a gente vai vivendo esses exemplos do dia a dia. Eu me lembro um rapaz, era nosso membro aqui, e ele era muito gordinho, né? Gostava de comer, mas comia, era o chamado bom garfo, né? Era um bom garfo. Não rejeitava nada, tudo ele comia. E aí, toda vez que eu chamava à frente para orar, ele vinha à frente e falava assim, qual é o pedido, fulano? Ele falava, ore para o meu colesterol baixar, para o meu triglicerídeos baixar, para a minha glicose baixar. Aí eu orava, porque eu vou falar que não vou orar, eu orava. Um dia, eu falei com ele, você quer saber alguma coisa? Você quer saber alguma coisa? Eu não vou orar mais, não. Então, o que é que o senhor vai fazer? Sim, eu vou orar. Você vem cá, eu vou orar para você controlar a sua boca. Porque você come, e depois pede para Deus baixar o colesterol. Você está entendendo como é que funciona? Então, ele tinha que fazer a dieta dele, não é? Cortar os carboidratos, para o triglicerídeos não subir. Então, gente, assim, muitas vezes, os membros pensam. Deus vai fazer. Não, ele te deu a livre escolha, você vai pagar. Não é que ele morreu de diabetes, cortaram o pé, cortaram o dedo, cortaram a perna e morreu aleijado. E eu cansei de falar, se você não controlar a sua boca, você vai morrer cedo. E morreu. Aos 50 e poucos anos já estava enterrado, todo já cortado pela glicose, foi comendo ele, né? E eu falei, eu não faço regime, eu não vou deixar de comer o meu pãozinho. Quer dizer, é uma coisa que é a escolha. Você não pode falar que Deus foi ruim para ele, pelo contrário. Né? Quem tem a Torá se ocupa com seus ensinamentos, não fica à mercê da paixão da carne, as obras da carne, não é verdade? E nós sabemos que a Torá nos fala do Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Tá? E nesta paraxá, a história de José, nós vemos 3 males, que nós vamos começar agora, tá? A história de José. Nós vamos ver o ódio que os seus irmãos tinham por ele, a inveja e a vingança que os seus irmãos fizeram. E a humanidade sem a Torá se torna cruel e destrutiva.
porque você vai dar lugar ao ódio, à inveja e à vingança, e isso é destruição. Quem optar por estilo de vida, viver desses 3 pilares, do ódio, da inveja e da vingança, vai se dar muito mal. Porque a Torá foi dada, só um detalhe, para nós, para combater, para blindar você desses males da alma, do mundo. A Torá de Moisés foi dada do Sinai, Sinai, e não Sinai no Sinai, porque ela veio de Deus. Né? Isso é uma correção que a gente fala, que Deus deu a Torá a Moisés no Sinai. Não, ele deu do Sinai, do local Sinai, porque a Torá não é do local, é dele. Não é? Então, nós vamos ver aqui que a história de José começa com a palavra Vaishev, que é a palavra de hoje, tabernaculou, habitou na terra de Canaã, e essa palavra é muito importante, porque a palavra habitar vem de Mishikam, vem de Achav, de Shaham, que significa habitar, tabernáculo, santuário. Né? Então, na verdade, o verso 2 começa que José trazia más notícias aos seus irmãos. O pai, Jacó, cometeu um grande erro, que é o erro de primazia. O que é o erro de primazia? Ele dava preferência a José, porque era o filho de Raquel, não é? Era o filho da sua velhice, e era o caçulinha. É sempre assim, né? A gente tem um carinho mais predileto, uma predileção pelo mais novinho. Mas José, ele se aproveitava disso. Então, ele ia lá nos irmãos, ouvia o que os irmãos estavam falando e contava para o pai. E os irmãos sabiam disso. E aí, a palavra fala no versículo 2, versículo 4, que os irmãos passaram a odiar. E a palavra em hebraico é zane. Então, zane é ódio. Foi a primeira palavra que aparece ali dos irmãos contra José e passaram a odiar José. E José teve sonho e contou o sonho para os irmãos. Eu contei que eram varas que eu estava no centro e vocês estavam ao meu redor, vocês dependiam de mim. Os irmãos ficaram com mais ódio. E aqui nós vamos falar daqui um pouquinho como evitar o ódio, como eliminar o ódio da sua vida e que os outros não tenham ódio de você. José foi sábio aqui? Não, ele não foi sábio. Ele podia contar o sonho para o pai, como ele contou. E diz a Torá que Jacó entendia o propósito divino na vida de José. Ou seja, Jacó tinha uma grande expectativa de vida para José. Mas os irmãos não, mano. E tanto Jacó errava, como José errava de falar, eu sou melhor que vocês, que meu pai gosta mais de mim, tá certo? Então, ele desenvolveu um ódio muito grande nos irmãos. O ódio e a inveja levaram José no fundo do poço, não foi? Ele foi jogado pelos irmãos, que primeiro quiseram matá-lo. Aí Rúben, que era o irmão mais velho, entra e fala assim, não vamos matar o nosso irmão, porque ele é sangue do nosso sangue. Vamos jogá-lo numa cisterna, sem água, uma cisterna seca. E aí, eu quero fazer uma exploração bem rapidamente, não é a nossa mensagem, mas a palavra Rabor quer dizer cova, tá? A cova. Ela era uma cisterna. E eu quero falar que muitas vezes nós entramos nesse poço ou nos encontramos, em outras linguagens, nós encontramos no fundo do poço. Eu quero fazer uma perguntinha a você, tá? Uma perguntinha a você, que você já, por acaso, passou por uma situação que eles te colocaram? Às vezes não somos nós que entramos no fundo do poço, é os outros que nos colocam. Você já viu que 90% dos nossos problemas não são nossos, são os outros que nos trazem? Você já viu isso? Os problemas da gente nós temos, mas na maior parte das vezes, os problemas vêm de fora e nos coloca num poço. E o mundo, né, cheio de ciúme, de ódio, de inveja, uma das coisas que mais jogam a gente no poço é o ódio e a inveja. Nós vamos ver daqui a pouco. E aí eu falo uma coisa para você. Eu vou contar uma historinha aqui que eu me lembrei hoje de manhã. Minha mulher está ouvindo ali, vai achar um pouco, né, muito simples, mas é uma historinha, é um enigma. A gente tinha um enigma. Eu vou fazer essa história do enigma para você não esquecer da mensagem que eu vou falar.
Você vai fazer o contrário do enigma, da historinha que eu vou contar. Quando eu era adolescente, fazia um enigma assim. Havia uma cisterna de 7 metros. Estão prestando atenção? Uma cisterna de 7 metros. E lá dentro tinha uma rã. A rã, uma vez por dia, pulava 3 metros para cima e voltava a 2. Quantos dias a rã demorou para sair da cisterna? Hein? Vamos lá. Se ela pulava 3, voltava a 2, ela ganhava 1 metro por dia. A cada dia ela pulava 1 metro. Se a cisterna tem 7 metros, quantos dias a rã demorou para levar da cisterna? Quem acha que é 7, levante a mão. Quem acha que é menos de 7, quem acha que é 5, levante a mão. Quem acha que é 4, levante a mão. Quem acha que é 3, levante a mão. Quem acha que é nada, levante a mão. Acho que a maioria não achou. Então, quantos dias a rã demorou para sair da cisterna, se cada dia ela ganhava 1 metro? Hein? 4. Por que 4? Porque no 4º dia, ela pulava 3 e já saía para fora. Ela não voltava. Não é verdade? Então, 4 dias. Com 4 dias, ela podia sair da cisterna, porque ela pulava, caía fora da cisterna e não voltava. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer o contrário da rã. A rã queria sair da cisterna, mas as pessoas querem nos colocar na cisterna. Uma pessoa que tem inveja de você, tem ódio de você, ela quer enterrar você. Eu não sei se vocês estão captando o que é um ódio, o que é uma inveja. Aquele olho gordo. Existe, gente. Existe. Vocês já viram contar? E eu já vi isso quando eu era adolescente, de uma senhora na minha rua que levava uma planta, uma rosa para ela, ela olhava para a rosa murchava. A gente fazia esse teste com a mulher. Ela era tida como feiticeira, macumbeira, sei lá o que ela era. Eu não quero aqui falar de religiões brasileiras, nós respeitamos todas, mas sei lá o que ela tinha, que levava uma coisa viva e murchava. Era incrível, a gente lembra disso. Então, é o chamado olho gordo, é uma pessoa que tem um olhar forte, porque aquele sujeito que tem inveja, ele suga a sua vida, não é? Ele suga a sua energia, ele suga o seu tônus de vida. Uma pessoa que tem inveja de você já te olha com uma maneira de ódio. Por isso que o ódio e a inveja andam juntos, não é? E aí, o que aconteceu? Eu fico imaginando, agora na minha cabeça, imaginando José naquela cisterna. Tá? José, ele devia olhar naquele buraco, mover, o que ele via? Só via terra, só via pedra. E ele queria sair de lá, não é verdade? Se você estivesse também no fundo de um poço, o que você quer fazer? É como a rã, sair. Mas José não fez como a rã. José esperou. Porque imagina, se fosse eu numa cisterna, sem conseguir subir, sem conseguir escalar 7 metros de altura, sabendo que eu ali vou morrer, é um desespero terrível, não é verdade? E muitas vezes, o que acontece? A gente já nos colocaram em fundo de poço. Então, tem coisas na nossa vida que nos levam ao fundo do poço. Por exemplo, decisões erradas que você tomou, pode te levar para um fundo do poço, para um grande problema financeiro. Casamentos errados que você fez, pode te levar ao fundo do poço. Amizades erradas que nós fizemos, você vai pagar um preço pelas amizades inconvenientes que destruiu a sua vida. Quantos começaram nas drogas porque um amigo apresentou a droga? Não é verdade? E aquela vida vai para um fundo do poço. Um relacionamento errado, uma traição, te leva ao fundo do poço, a uma depressão profunda, doenças podem te levar ao fundo do poço, não é verdade? E, então, um problema sério, um problema pesado que nós passamos, que os outros muitas vezes nos jogaram naquele fundo do poço, é uma situação de opressão, e a opressão vai gerar uma depressão. Então, a depressão é um fundo de poço. Concorda comigo? Será que vocês concordam? Eu estou falando da minha experiência assim, de vida, de pastorear pessoas. Quando eu vejo uma pessoa em profunda depressão, que não quer sair da cama, não quer tomar banho, eu já tive uma mocinha que eu ministrei
no local aí, e essa moça levaram a moça amarrada. Levaram a moça amarrada e me jogaram da primeira cadeira, ela amarrada com um lençol, ela não tomava banho, ela estava no fundo de uma depressão, e ela levaram lá, porque até foi o Rabino Shula comigo nesse local, e o Rabino Shula falou, e depois eu falei. E quando eu falei, eles falaram, trouxemos essa moça aqui, ela não toma banho, não sai do quarto, não parou, largou a escola, não quer fazer nada. E aí eu falei com ela, primeira coisa, vocês vão desamarrá-la. Me desamarraram, ela foi saindo. Eu falei, vem cá, fulana, você pode ir embora, mas você não está amarrada, você está livre. Você quer ser curada dessa depressão? Fica até o final. E essa menina ficou. Ela ficou, ministramos ali uma palavra forte. Essa palavra é o que vai, essa palavra não vem de mim, essa palavra vem de Deus. José não fez como Arã, tentou pular, ele esperou. E a palavra no versículo, olha lá, no versículo 25 diz, Oret Ismaelen Ba. Vamos repetir isso? Oret Ismaelen Ba. Vinha uma caravana de ismaelita. Quando você está no fundo do poço, sabe qual é a melhor coisa que você faz? Não faça nada. Só ore. Porque Deus, vendo você naquele fundo do poço, Ele vai preparar uma caravana de ismaelita. Ele vai preparar alguma coisa que vai te arrancar. Gente, José podia ter tentado furar com a unha, fazer um suporte ali, um buraquinho para pôr os pés e tentar subir. Não. Ele falou, eu sei que Deus me ama. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem é o meu Deus que meu pai prega. Eu espero nele. Eu fico imaginando que naquela hora que ele perdeu as esperanças, Deus a tinha preparado. Porque o deserto não tem trilha, deserto não tem estrada, deserto é rota, é uma rota que não é demarcada, porque vem o vento, a areia mistura a estrada, tampa a estrada. Então, é sempre assim. Naquele lugar que estava José, num poço, Deus providencia uma caravana. E assim é também na nossa vida. Todas as vezes que eu tive situação difícil, de fundo de poço, alguém me ajudou. Uma mão divina apareceu. Gente, isso me dá uma sensação de espera. Muitas vezes a nossa solução não é você fazer. Tem coisas que é tão grave, tão pesada, que tem que ser uma intervenção divina. Ou alguém que vai te tirar daquele fundo do poço. Quem está entendendo a palavra? Então, não faça como Arã, pula 3 e volta 2. Espere, porque vai alguém, uma caravana vai te passar. E essa caravana, você pode entender essa caravana como você quiser, um amigo, uma pessoa que nem te conhece. Eu me lembro uma vez que eu estava deixando meu emprego, eu ia pedir demissão, sair sem nada, sem direito nenhum, os meninos todos estudando, todos adolescentes, e eu não estava aguentando mais. Quem já sofreu no serviço, levante a mão. Com um chefe duro, um chefe que me oprimia, que eu chegava em casa, dava vontade de sumir, de desaparecer. Alguém já teve vontade de sumir? Ou só eu? Eu tive vontade de sumir, de nem voltar para casa, de tanta opressão que eu sofria com o patrão. Não é? E aí eu falei, eu vou pedir demissão hoje. Eu trabalhava de 7 às 7, 12 horas era o meu normal. Era o meu normal. Não eram 8, eram 12 horas de serviço. E aí, 7 da noite, eu descendo naquelas escadarias para pegar o meu carro na porta da empresa. Uma faxineira, a hora que eu passei, ela chegou o balde para cá, o rodo. Falei, boa noite. Ela olhou para mim com aquele rodo na mão e disse assim, seu tempo ainda não chegou, aguente firme. Eu entrei no carro, liguei. O que essa mulher falou mesmo? Desliguei o carro, voltei lá e falei assim, o que a senhora falou? A senhora é crente? A senhora é pentecostal? A mulher falou, não, eu sou uma católica não praticante. Mas o que a senhora disse? Ela falou, eu disse o que eu disse, eu mesmo não me lembro. Deus usou aquela mulher para me tirar do fundo de um poço. Aquela mulher foi uma caravana
que passou, havia uma providência, Deus pegou uma faxineira que nem crente era, nem ela falou, eu sou uma católica não praticante, o que ela quis dizer? O que a senhora disse? Eu falei uma coisa para o senhor, mas não me lembro mais. Ela foi usada, um som daquela boca saiu, e eu falei, não é que essa mulher está certa, só pode ter sido de Deus. E aí eu não pedi as contas e trabalhei mais 7 anos. E por esses 7 anos é que consigo viver até hoje. Ô, gente, Deus tem uma caravana, diga, Deus tem uma caravana. Ele vai fazer isso para você. E aí, vocês lembram a história de José. Os irmãos acabaram que venderam José a esses ismaelitas. Os ismaelitas estavam indo para o Egito, e lá o que fizeram com José? Venderam José para Potifar, ainda ganharam dinheiro. Os irmãos ganharam dinheiro e ainda os ismaelitas ganharam dinheiro vendendo José para o Potifar do Egito. E nós sabemos que José tipifica Yeshua. Vamos ver? José foi odiado, Yeshua foi odiado. José foi invejado, Yeshua foi invejado também pelo sacerdote, pelo povo judeu. Foi rejeitado, Yeshua foi. Foi vendido por 20 moedas de prata, e Yeshua foi vendido por quanto? 30 moedas de prata. Então, vocês estão vendo que tipifica. Yeshua foi tentado, José foi tentado. A mulher de Potifar dava de cima dele. Eu fico imaginando essa mulher. Gente, não tem coisa mais terrível na vida do que uma mulher assediar um homem. Ou um homem assediar uma mulher também. É uma coisa diabólica. Não é? José foi tentado, José foi preso, ficou na prisão, tudo isso Yeshua passou. Mas no final, eu já vou encerrar a história, José com Yeshua trouxeram salvação aos seus irmãos judeus. Mas isso foi necessário, mas se eles se arrependessem. Vocês vão ver daqui a pouquinho que José foi inteligentíssimo. José, quando se revelou a seus irmãos, ele exigiu arrependimento. É sempre assim. Quem tira do poço pode ser uma caravana, mas quem faz você nunca mais cair naquele poço é o seu arrependimento. É você ter consciência o que me levou para o fundo do poço e nunca mais incorrer naquele erro. Por isso que eu vejo, agora a revelação. Os judeus, está na Bíblia, Romanos 11, os profetas, que reconhecerão Yeshua. Mas Zacarias, para mim, dá uma receita imbatível. Zacarias, capítulo 12, fala assim, porque os judeus prantearão, chorarão, gritarão por quem traspassaram. Ou seja, estão se arrependendo de choro, gritando. E aí, o que José fez? Ele manifestou aos seus irmãos. E o que Yeshua vai fazer com os judeus? Vai falar, Ani Yeshua, eu sou o vosso Messias. Amém? Amém. Bom, então vamos continuar. Isso aí já foi só uma pinceladazinha. Mas vamos então, para a gente continuar, aprender um pouquinho do hebraico. O que é a palavra ódio em hebraico? É a palavra sani, diga, sani. Sani quer dizer odiar, ser odioso. Sani, o ódio, é uma atitude emocional diante de pessoas e coisas que são combatidas, detestadas, desprezadas, com as quais não se deseja ter nenhum contato ou relacionamento. Hoje, você quer saber da verdade? O ódio é o oposto do amor. Enquanto o amor atrai e une, o que o ódio faz? O ódio separa e mantém a distância. É fácil entender. Entender o que é ódio? O ódio nunca vai te unir. Ele vai te separar e manter a distância. Já o amor vai te unir e vai te aproximar dessa pessoa. Então, os males que o ódio traz. Uma pessoa que tem ódio, nós temos que eliminar isso da nossa vida. E todos nós estamos sujeitos a ter rancores e ódio, é ou não é? A pessoa te fez um mal, te ofendeu, você cria um rancor com aquela pessoa, acaba, se você não tratar aquela mágoa, a mágoa em banho-maria vira amargura.
A pessoa fica com uma vida amargurada. Você já viram alguém amargurado? Nada para ele é bom, ele não tem felicidade, ele não tem contato com ninguém, ele não é uma pessoa empática, nem simpática, não é verdade? Então, quais são os males que o ódio... Ele tem a ódio-dependência. Isso é que estou falando aqui, os médicos que estão aqui, eu peguei isso de um site médico, está dizendo lá que a ódio-dependência, o ódio passa a ser um alimento da alma, ou seja, a ódio-dependência, a pessoa precisa do ódio para sentir bem. Está entendendo? Você consegue imaginar isso? A pessoa odeia tanto o outro que precisa ver o outro destruído para ele sentir prazer. Né? É a pessoa que te detesta, que te odeia. Então, ele fica ódio-dependência, é como se fosse um medicamento que vicia. Ele precisa daquele ódio. Por isso que libertar do ódio não é uma coisa fácil, porque não é só perdoar. Ou aquele ódio ele já é uma dependência, ele tem aquele ódio. Para ele ficar alegre, ele tem que ter ódio. Ele tem que ver o inimigo dele e odiar o inimigo dele. Olha, o ódio, segundo esse site médico, está lá escrito, traz doença de pulmão. Como? Doença de pulmão. Traz asma, bronquite. Eu achei isso meio exagerado. Hein, doutora Marlene? A senhora acha que pode ter um ódio, desenvolver uma asma, uma taquicardia? Pode. Interessante. Ele fala doença do pulmão, doença do coração. Ele fala que o ódio pode aumentar a pressão, pode ter problema, pode dar taquicardia, o ódio, aquele desejo de ódio, aquele ódio mortal. O ódio também, diz esse site, que ataca doenças gastrointestinais, muda gastrite, doenças como, por exemplo, intestino irritável, doenças do fígado, a pessoa de ódio derrama mais bile, pode ser isso, a pessoa naquele estado nervoso, né, doutor Francisco, derrama uma bile, ele está azedo, ele está ali amargurado, ele está com aquele ódio e faz mal, pode dar câncer. Esse livro falou que dá câncer, o ódio, se não sai da pessoa, ele é uma ódio-dependência, acaba dando câncer, doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes, não é? Como obesidade, doenças metabólicas, então a pessoa fica com aquela propensão de comer muito, o sistema nervoso, altera o sistema nervoso, doenças dermatológicas, se você não trata do ódio, desenvolve doenças tipo de pele, doenças incuráveis, doenças que tipo doenças de pele que tem coceiras. Eu já tive uma experiência de um caso assim, que a pessoa coçava, foi todo dermatologista, não resolvia. E uma vez eu falei, sabe uma coisa? A quem que você odeia? Isso aconteceu comigo. Uma pessoa que tinha ódio, dava coceira no corpo, quando ela tinha ódio, ela tinha uma manifestação, sei lá, umas doenças estranhas, e doenças psíquicas, doenças neuroses que aparecem. É uma obra da carne, Gálatas 5,19, porque abre acesso às forças malignas. Vou repetir. Você veio aqui para ouvir isso. Na Bíblia tem duas coisas, tem obras da carne e fruto do Espírito. Quando você está convivendo com obras da carne, não trata, o ódio é uma obra da carne, o ciúme, a inveja, o ódio, a pornografia, a mentira, que mais? A obras da carne, a glutonaria, o vício de beber, essas coisas todas, trazem uma obra da carne. E essa obra da carne é alimento da serpente. Lá em Êxodo, capítulo 3, fala que a serpente alimenta da carne, do pó. Pó é carne. Você já viu cobra no zoológico comendo pó? Esse pó da palavra Adamá, aí no hebraico, em Gênesis, capítulo 3, que a serpente se alimenta do pó. O que é o Adamá? A palavra Adamá é carne, é pó. Então, as obras da carne é alimento. Aí vem os crentes e falam, é porque eu sou crente e o diabo não me pega. As forças malignas não me alcançam porque não me tocam. Sim, não tocam se você não tiver obras da carne. Mas se você tiver na sua vida alguma obra da carne, como facção, divisão, mentira, ódio, inveja, ciúme, ela vai te comer ali. Ali as forças malignas te pegam e ali vão te oprimir.
Daqui um pouquinho você já está sem unção, a sua vida começa a dar errada, tudo que você faz dá errado, você não vai a lugar nenhum, você começa a fracassar. Muitas vezes você está opresso, e essa opressão, se não for tratada, vai transformar em depressão. E isso é o fim, né? Uma pessoa perde a capacidade de amar e de ser amado. É terrível, não é? Imagina, ninguém te ama e você não ama ninguém, então realmente você já está à porta da sepultura. Não é? A morte vai vir e a doença vai vir junto. Então, nós vamos lidar com o ódio. Mandamento de Yeshua, não encolerizar, Mateus 5. E Yeshua falou isso, não deixa a cólera sair. Não é? Então, é o que eu dizia numa ministração minha passada, eu falava assim, ó, a melhor coisa que você faz para combater o ódio é zerar o velocímetro da sua alma, do seu coração. Porque quando você chegar no final do dia, você vai fazer uma autoanálise na hora de você ir para a cama e você vai perguntar, quantas pessoas me ofenderam hoje? Quantas pessoas me odiaram, mandaram palavras duras, palavras malignas, palavras de desejos maus? Eu zero, eu perdoo aquilo, porque aquilo não vira mágoa. Porque se você levantar com aquela pessoa na cabeça, porque aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa me ofendeu, vai despertar um ódio em mim, não vai? É natural, nós somos humanos, nós temos ódio. A única coisa que a Bíblia fala que você pode ter ódio é do pecado. Esse você tem que ter ódio mesmo, afasta dele, distancia dele. Mas o resto você tem que combater. Por exemplo, Deus dá livramento do ódio. 2 Samuel, o Davi estava cercado com seus inimigos, que o odiavam, diz a palavra lá em Samuel. E sabe o que Davi fala? Falou, Senhor, eu não tenho condição de trabalhar com esse ódio. O Senhor vai ter que tirar os meus inimigos e me libertar desse ódio. E sabe o que diz a palavra? Que após a oração de Davi, os inimigos foram desfeitos. Deus tratou os seus inimigos e Davi ficou livre daquele ódio. Não é? Perdoar, Mateus 5, 23, Yeshua falou isso, Lucas também. Olha, perdoar é zerar o velocímetro da sua alma. E perdoar só tem duas maneiras que você tem que perdoar. Ou você foi o ofensor, ou você foi o ofendido. O ofensor está lá em Mateus 5, 23. Se você vai trazer oferta ao altar, lembrar que você fez mal a alguém, vai lá, pede perdão àquela pessoa e traga a oferta. O que é isso? Você foi o ofensor. Então, quando eu ofendi alguém, qual é a solução? Para não virar ódio na outra pessoa que eu ofendi, pedir perdão. Vocês estão entendendo que uma pessoa te odiando vai te jogar no fundo do poço? Quem está entendendo isso? Faz mal para a gente, a nossa alma absorve aquele mau decreto, a pessoa só está fazendo um mau decreto, a pessoa quer ver você morto, quer ver você destruído. Ô, gente, eu sofro muito isso aqui no ministério. O ministério tem gente que nos odeiam, tem gente que tem ciúme, tem inveja da gente, tem gente que já destruiu, entendeu? Eu daria vontade de dar um testemunho aqui, mas eu não sei se eu posso dar, eu fico sempre olhando ali, ver se eu não dou testemunho, não dou. Mas só vou falar uma coisa, eu não vou dar o testemunho, mas quando eu criei o Ensinante Sião, eu criei um jornalzinho. E quando eu criei esse jornalzinho Ensinante Sião, caiu na mão aí de um inimigo. Mas esse cara escrevia para mim, ele não me conhecia, gozado, né? Pode odiar sem conhecer, mas a minha visão ele odiava. E ele levantou uma revista contra mim. E eu peguei e falei, meu Deus, e lembrei de Samuel. O que eu tenho que fazer? Eu não consigo ir lá. Eu pensei em pegar o avião e ir lá em São Paulo. O cara era de São Paulo. Eu falei, eu vou lá, sento com ele, tomo um café com ele e falo, espera aí, o que você tem contra mim? Mas eu falei, vou perder meu tempo. O ódio dele era forte demais. As palavras deles eram fortes demais. Eram palavras destruidoras. Aí eu peguei e consultei uma amiga. Eu falei, o que eu faço com esse cara? Já me dá o nome dele aí. Vão orar por ele. E nós começamos a orar para aquela pessoa. Porque Yeshua falou, orai pelos vossos inimigos. Não foi? Aí eu comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Eu não posso falar, né? Não posso falar. Não posso. Aconteceu o seguinte, que esse sujeito estava fazendo uma coisa errada e a mulher dele chegou e pegou esse sujeito em flagrante e ele foi pular de uma janela para outra para poder fugir do flagrante da mulher e caiu do 10º andar, morreu esborrachado. Esse inimigo eu nunca mais tive.
Quer dizer, eu não orei para ele morrer, entendeu? Eu nunca orei para ninguém morrer, nem meu inimigo, porque a Bíblia manda abençoar o inimigo. O que eu e essa amiga fazíamos? Abençoava aquela pessoa. Então, esse é um segredo para você sair do ódio. Abençoa aquele que te odeia. Sabe o que é isso? Diz Paulo que você vai colocar brasa quente na cabeça dele. Ele não vai suportar, é você abençoar quem te odeia. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, porque eu sou um cara, desculpa aqui, sou querido por vocês, mas sou odiado por muitos. Você está entendendo? Eu tenho consciência que o que eu prego traz ódio em muitas pessoas, em muitas entidades, muitas religiões aí. Então, agora, se você foi o ofendido, Lucas, né? Se você recebeu a ofensa, perdoe. Quantas vezes? 7 vezes 70. Né? Yeshua falou. Então, está aí, não vou falar sobre perdão. Mas o salmista, Davi, fala, pague o mal com o bem. Também destrói o ódio. Ô, gente, quem quer ser liberto hoje, começar a viver bem? Porque tem gente que te odeia. Às vezes é da sua própria família. Às vezes é o seu vizinho. E você está aí marcando passo, sofrendo, opresso e não sabe de onde que vem. Abençoa. Se você detectar na sua vida alguém que te odeia, alguém que tem inveja de você, abençoe aquela pessoa. E cita o nome dele. Paga o mal com o bem. Recomendo eu, Marcelo, cura das emoções. Né? Então, nós temos que curar a nossa emoção, fazer uma autoanálise, não deixar que esse ódio... Aí eu pergunto de noite, será que eu estou tendo ódio de alguma pessoa? Às vezes não é um ódio grande, um ódiozinho, né? Não pode ter ódiozinho. Então, você zera ali e fala, não, essa pessoa me está tão antipática que eu vou desenvolver uma aversão a ela ou até um possível ódio a ela. Não é? E a pessoa te faz mal, porque o ódio vem com quem te faz mal. Aí fazer uma terapia acontece, não é? Um aconselhamento pastoral. Aí, quando você abençoou os que te amaldiçoavam e não está funcionando, faz uma terapia. Às vezes o problema está mais em você do que naquele que te odeia. Também acontece. Uma terapia te ajuda a se posicionar como oração. Esse procedimento neutraliza e anula o mal. Agora, vamos falar da inveja. Tá? Você vê que eu estou só nos versículos do primeiro capítulo de José. Agora, os irmãos tinham ódio e inveja. A inveja é a palavra cana, está vendo? Lá em cima, cana. Cana, não é cana de chupar, não. Em hebraico tem muitas palavras que em português tem outro sentido. Né? A palavra cana, por exemplo, a palavra quina, aqui é quina de mesa. Em hebraico, você chegar lá em Israel e falar, quina, eles vão entender ciúme. Tá? Minha mulher tem quina de mim, né? Então tem ciúme. A palavra cana é a palavra inveja. Olha que a palavra cana e quina têm a mesma raiz. Então, inveja e ciúme andam juntos. Tá? Muito bem. Raquel teve inveja de Lia, porque Lia tinha filhos e ela não tinha. Não é verdade? É uma inveja, a palavra quina. Não tem inveja dos que praticam a iniquidade, diz Davi. Você já viu que o crente tem inveja do ímpio, que está com muito dinheiro e ele está com pouco? Você já viu isso? O cara rouba, estrupa. Não tenha inveja dos ímpios, porque eles estão na iniquidade. Garanta, eu prefiro, lá em Provérbios, fala, eu prefiro o boi gordo, né? Eu prefiro a saladinha de verdura com bênção do que o boi gordo com ódio do inimigo. Então, a inveja implica em erros. Gente, vamos falar uma coisa aqui sobre Yeshua e os judeus. A gente tem uma tendência de defender os judeus em tudo. Eu sou contra. Aquilo que eles erraram. O José me ensina essa história. Os irmãos de José erraram. E tem que se arrepender. Tá certo? Não vou pôr pano quente, não. Vou pôr tudo espiritual, não. Meu filho não faz isso, mas eu sei que ele toma cuidado. Nós conversamos sobre isso. Nós estamos querendo restaurar a igreja a Israel. Então, a gente não mostra muitos erros de Israel. Mas hoje eu vou mostrar. Vou mostrar. Mas por quê? Por causa do seguinte. Porque o judeu matou Jesus. Quem matou Jesus? Quem? Ele se entregou por nós. Não, ninguém matou Jesus. Eu vou culpar os judeus, porque Judas era judeu que traiu Jesus. Você não pode culpar os judeus da morte de Yeshua, porque Judas traiu Jesus. Da mesma forma
que você não pode culpar o soldado romano que bateu o prego, você não pode culpar os italianos hoje da morte de Yeshua, porque o soldado era romano. Se eu tivesse que culpar alguém, eu culpava quem bateu o prego. Mas vocês estão vendo que isso nós não podemos fazer? Mas, lá em Mateus 27 e Marcos 15, fala que os sacerdotes tinham muita inveja de Jesus e que eles entregaram Jesus à morte. Não adianta eu pôr pano quente nisso, eles entregaram mesmo, porque quem tinha autoridade? Os sacerdotes. E quando ele foi levado a Pilatos, Pilatos falou, não, na Bíblia Latina está escrito assim, lavabo inter innocentes manas meias. Em latim, eu lavo as minhas mãos inocentes. Porque Pilatos não quis condená-lo à morte. Mas os judeus falaram o seguinte, queremos Yeshua, solte Barrabás. Foi ou não foi? E se eles tivessem falado, solte Yeshua, estaria solto pelo Império Romano? Sim ou não? Sim, é claro, o imperador podia, mas preferiram Barrabás. O que os judeus fizeram? Erraram. E vão ter que pagar o preço. Ainda não pagaram. Vão pagar. E vai pagar, segundo Zacarias, capítulo 12, quando eles se arrependerem. Sabe? É claro que não podemos falar que a morte de Yeshua foi os judeus. Não. Ele se entregou por nós, pelos nossos pecados. Porque Yeshua não podia ali dar uma palavra e acabar com todos os inimigos. Não, mas ele não fez isso. Ele aceitou humildemente a morte de cruz, para que salvasse toda a humanidade e os seus próprios irmãos. Então fica aí que a obra da carne é algo perigoso. Algo comum e do mundo, né? Inveja. Não seguidor de Yeshua. Tito, capítulo 3, verso 3, fala o seguinte, porque nós também, antes de conhecer Yeshua, éramos o quê? Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vários desejos da carne, deleites, vivendo em malícia e inveja, odiando. Vocês estão vendo que a inveja na Bíblia anda sempre com a palavra ódio? Então, o que acontece? Nós éramos assim. Então, a inveja e ódio são coisas comuns do mundo, mas não em nossas vidas, porque nós éramos, agora não somos mais. Isso é importante. E a palavra, aqui, estou repetindo, e aí, males que a inveja causa. Perturba o invejoso, porque ele é quem suga a energia de quem é invejado, é ou não é? O sujeito que tem inveja, ele sofre também. E isso acontece muito em crianças. Criança tem inveja da outra. Ganha um brinquedo, mas quer o do outro. Tem inveja daquele outro que ganhou mais presente. Então, os pais têm que estarem atentos a essas questões infantis, porque nós somos um somatório daquilo que recebemos de nossos pais e da escola. O ciúme vai gerar o ódio, a competitividade e o egoísmo. É uma obra maligna da carne, pois ela vem de quem mais nós confiamos. Você já viu isso? Ao contrário do ódio, este cara que me odiava, que eu nem conhecia, estava em São Paulo. Mas a inveja vem de quem vai na sua casa. É pessoas íntimas a você. Esse te inveja, ou seja, a inveja depende mais de quem está mais próximo. E aí entra a família. Aí entram os parentes. A inveja traz doenças também, como o ódio. Por exemplo, a enfermidade no corpo, na alma, no espírito. Oh, gente, uma pessoa invejosa é uma pessoa amargurada, é uma pessoa insatisfeita consigo mesmo, porque ele não aceita a vida dele, ele está vendo o outro. Eu queria ser como o outro, não é verdade? Então, essa sensação de ser como o outro, de ter as coisas do outro para si, causa um mal-estar tremendo. Imagine a sua vida. Olha, você quer saber de uma coisa? Se você, por acaso, tem inveja de alguém, corte isso hoje. Corte isso hoje, porque isso vai te trazer doença, vai apagar o seu espírito. Você já viu que o invejoso, sabe como é que é o meu teste para saber se uma pessoa está bem espiritualmente? Manda ele orar. Fala, ora aí. Ele não consegue orar, porque quando ele está magoado, com ódio, com rancor, deprimido, ele não ora. Você já viu isso? Nós também. Se nós estamos preocupados, obstinados com um problema te perturbando, a gente não consegue orar, é ou não é? Então, a oração, a gente ora aí. A pessoa invejosa, ele não consegue se abrir. E quando você sabe que um irmão tem inveja do outro, manda ele orar pelo outro, aí que ele não ora mesmo. Ele engasga, ele trava, não é?
Então, são técnicas da gente saber de trabalhar com a inveja. Perde a unção, perde a fé, pode trazer problemas financeiros, desequilíbrios conjugais, não é? Sociais. Tem gente que vê o marido da outra como seu marido e quer o marido da outra como seu. Vai dar errado, vai dar problema, não é verdade? Desequilíbrios conjugais, sociais, de isolamento, perda de relacionamento, contendas, essas coisas todas é a inveja. E agora, para encerrar, tá? Para encerrar, vamos falar do antídoto da inveja. Vamos pôr mais um aqui. Qual que é o antídoto da inveja? Desejar o bem, orar pelo invejoso, pois, no fundo, o invejoso é seu inimigo, certo? No fundo, ele é um tipo de inimigo. E, às vezes, seu opositor. Tá certo? Então, é assim que se trabalha com a inveja, mas é uma obra da carne, e nós temos que combater essa obra da carne. Bom, e então nós já vimos aí os males que a inveja causa. Se você sofre do mal da inveja, precisa se conscientizar que é uma obra da carne. E obra da carne não tem esse negócio de tratar, não, fazer terapia. Eu estou com inveja, fazer uma terapia. Não, é ser livre dela. Tem coisas que não precisa tratar, não. Você tem que tirar da sua vida. Tem coisas que você precisa tratar. Quando você não conhece, está fazendo uma sublimação, está fazendo uma imagem, como é que chama isso? Uma projeção, né? Isso acontece. Então, você não consegue enxergar o problema, aí você precisa de uma ajuda. Mas quando você tem uma inveja com fulano de tal, você tem que bloquear isso na hora, não é? E aí é ser liberto. Andeis no Espírito e não satisfareis as obras da carne. Porque, gente, para mim, o maior segredo de ser livre, estou encerrando, você vai prestar atenção aqui para você entender bem. Nós estamos vivendo em leis. Pega essa aguinha para mim, por favor. Nós estamos vivendo em leis, tá certo? Leis. Tudo na nossa vida é lei. O sol segue uma lei do dia, a lua segue a lei da noite, tudo é lei. A lei da gravidade, a lei das estações, não é? E uma lei que a gente tem que entender, que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, são duas leis, e é mais fácil ser liberto do que você imagina. Olha para mim o que está em Romanos 8 para a gente encerrar. Olha, a lei do Espírito da vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, tem uma lei. Qual que é a lei do pecado? A morte. Não tem como o sujeito viver em pecado e ter a vida. Se ele é viciado em drogas, se ele tem um ódio, ciúme, mágoa, se ele tem alguma coisa que ofende o outro, danifica a si mesmo e o outro, é um pecado. Então, ele está na lei que vai gerar morte. Mas, quando eu faço a outra lei, eu anulo a primeira. Por exemplo, a lei do Espírito da vida que está em Cristo. Por isso que a gente prega Cristo. É porque você vai entrar numa outra lei e aquela não vai ter efeito. Deixa eu te dar o exemplo que eu já dei várias vezes aqui, peço perdão pela repetição. Por que um avião voa se tem a lei da gravidade? Porque o avião, a lei da gravidade deixou de existir? Os aviões estão voando aí, mas por que ele voa? Era para tudo cair. Às vezes cai, né? Mas o normal é não cair. Por quê? Ele está na lei do voo. Diga comigo, lei do voo. Qual que é a lei do voo? Muito simples, muito simples. É a lei do empuxo, não é? Ele faz uma subpressão de cima, uma sobrepressão embaixo, e ele tem uma forma aerodinâmica, um motorzão atrás, e ele sobe, tá? E aí o piloto controla, com os alerons, com o profundor, com essa coisa toda, que são as técnicas da engenharia do voo, tá certo? Tá certo, Gilberto? Você que foi piloto aí. Então, a coisa é isso aí. É uma lei do voo. Por exemplo, o pássaro, ele segue uma lei do voo. Se você observar um pássaro, o avião vem dele, porque ele tem asas, não é? Ele tem um rabinho, que é o profundor, ele quer subir, ele faz assim, ele quer descer, ele baixa o rabinho, aí o vento baixa, ele baixa o bico. Então, gente, a lei do voo é muito simples. Ele enche o pulmão de ar, faz uma subpressão, fica mais leve, com a propulsão que é a asa, que é o motor dele, ele voa.
O avião, mesma coisa. Então, é a lei do voo. Então, quem está na lei do voo, a gravidade não pega. Quem está na lei do Espírito da vida em Cristo, as obras da carne não te pegam, ou não deveria te pegar. Quem entendeu? Então, tem que ser liberto, você tem que tomar posse dessa lei. Em qual lei eu estou? Quando um ódio, uma mágoa estiver chegando a você, você fala, ei, o que você tem a ver comigo? Eu estou noutra lei. Essa outra lei, eu não sinto essas coisas, não é verdade? Isso não é mágica, não. Isso é a palavra poderosa que faz a mudança no ser humano. Evite o invejoso e não desperte nele inveja. Ô, gente, aprenda o silêncio. Como nós erramos nisso? A pessoa já sabe que o cara é invejoso, já sabe que a irmã dela é invejosa, já sabe que o irmão, o cunhado, negócio de cunhado é um perigo. Cunhado tem inveja do outro. Aí vai, o que faz? Vai mostrar o carro zero para o cunhado entorta todo. Entra aí, vão dar uma volta. O invejoso não vai entrar nunca no seu carro. Mas ele foi o José, o erro de José. Não mostra, não. Fica calado, não vai mostrar o carro novo para o seu invejoso, seu cunhado. Cunhado invejoso, cunhado invejosa. São os mais próximos. Lembra que a inveja é o que está mais próximo? Então, a gente tem que fazer silêncio. Uma vez, eu morava com meu avô, quando comecei a fazer engenharia. Meus pais mudaram daqui, aí eu fui morar com meu avô, minha avó. Eu e minha irmã. E aí, eu estava chegando da escola, um sujeito que vendia loteria passou lá para mim e falou assim, o seu José está? Eu falei, seu José é meu avô. Sim, que ganhou na loto. Ele tinha ganho. Ele ganhou na loto e ficou caladinho. Se ele tivesse me falado, eu mesmo seria o primeiro a morder. Porque imagina, estudante de engenharia, sem dinheiro, dando aula particular para viver. Quer dizer, então, o cambista, era loteria mineira, né, gente? Não era loteria esportiva, era loteria mineira. Eu falei, é porque o seu avô comprou um bilhete premiado aqui. Aí eu falei, que coisa, ganhou. Aí eu comecei a pedir a ele livro de engenharia, ele me deu, começou a me dar presente, porque eu sabia que ele tinha dinheiro. Não é? Então, ficar com meu avô, ganhou na loja, ficou caladinho, não foi. Para que você vai despertar invejoso? Para que? Então, você vai viver mais em silêncio, mais em modo, aparecer menos. A gente também erra muito. Tem que orar, tem pessoas que têm inveja de mim. Mas você está mostrando tudo que você tem. Guarda mais, esconde mais, dá uma de mineiro. Não é? O mineiro não gosta de mostrar o que tem, não. Fica guardadinho, não é verdade? Não é? A gente só sabe que mineiro tem dinheiro na hora que morre, né? Que o gerente do banco chama a família para fazer a reparação. Você vai dizer, tinha isso tudo? Bom, evite o invejoso, aprenda o silêncio. O mal olhado, o olho gordo, sempre existiram no mundo. Desde que você tem as histórias lá dos persas, dos gregos, do Babilônio, já tinha a danada da inveja. Já tinha esse negócio de olho gordo e mal olhado. No museu, quem não visitou o museu, tem lá uma oração cabalística da Inquisição que os judeus colocavam nas portas de sua casa. Chama Quebra do Olho Gordo. Está lá escrito em hebraico, é uma tira assim, os judeus pregavam. Essa superstição de pregar ferradura atrás da porta tem coisa de judeu também, sabe? Porque eles tinham, porque a Torá fala, quebra a inveja, o olho gordo, porque aqui te trava. Então não sai mostrando, não. Fica quieto, quebre o olho gordo, porque ele existe. Ele existe. Para encerrar, vingança. O que aconteceu? Ódio e inveja engendram uma vingança. Princípios bíblicos. Nunca se vingar ou planejar mal para ninguém. Tá? 2 Samuel, Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos diante de mim. Quem dá a vingança? Deus. Você não vai vingar. Mas a pessoa fez mal, foi lá, me traiu, me deveu, não me pagou. Não vai vingar. Deixa. Sabe por quê? Olha aqui embaixo. Não vos vingueis, Paulo fala, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. O que ele está falando? Deus está vendo. Deus vai, se você é justo, Deus vai agir a favor. Gente, eu tenho 25 anos de ministério aqui
o que eu mais estou vendo é a nossa prosperidade e a derrota dos outros concorrentes, que querem destruir isso aqui. Já fizeram tudo para destruir essa casa. Entendeu? Você tem que entender que há opositores, às vezes até da mesma linha. É difícil entender isso, né? Mas não é tão difícil, não, que você é mais maduro. Vocês estão vendo a competitividade nas igrejas? Vocês conseguem ver isso? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais fazenda, quem tem mais canal de televisão, quem mais... Vocês já viram isso ou não? Vocês não conseguem ver. Há uma competição terrível. Então, porque está escrito, vão repetir comigo? Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor Deus. Então, minha é a vingança, deixe nas mãos do Senhor. Não vai vingar, não, que aquilo vai voltar para você. A vingança é bumerangue. Se você vinga, ela volta para você. Então, não faça isso, seja sábio, não é? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Outra vez diz o Senhor, lá em Hebreus 10, o Senhor julgará o meu povo, porque minha é a minha vingança. Jeremias 51 diz, pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança, meio pleonasmo, né? Que se tomou contra ti. Secarei o mar, farei que se esgote o seu manancial do inimigo. Deus seca a fonte do inimigo. Está entendendo? Vamos ficar de pé? Muitos são os versículos que afirmam que a vingança, o juízo, o julgamento, a punição pertence a Deus. José não odiou, nem vingou dos seus irmãos. Não foi? Qual foi a moral de José que nós estamos estudando hoje? Ele não vingou, ele sabia o ódio dos irmãos. Ele ficou caladinho, prosperou, foi governador do Egito, trouxe a sua família, mas exigiu que eles se arrependessem. Quando ele faz aquela jogada com Benjamim, de colocar o dinheiro no saco de Benjamim, que vocês conhecem. Mas os induziu ao arrependimento. Assim também fará Yeshua em relação aos judeus. Eu estou torcendo para esse dia, porque vai haver bênçãos, né? Os profetas falaram isso. Então, descansemos-nos no Senhor, que Yeshua, nosso Redentor, nos redime de todo ódio, da inveja e da vingança. Nossa causa está nas mãos dele. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Avino Malkeino, eu quero nessa manhã, junto com meus irmãos, aqueles que estão me assistindo, colocar os nossos inimigos, aqueles que nos invejam, aqueles que querem vingar de nós, nós colocamos, você vai falar o nome dele agora baixinho, eu coloco fulano de tal no trono da tua graça e da misericórdia, porque esta inveja, este ódio, este olho gordo que está vindo sobre mim, não me causará dano, pelo contrário, eu abençoo aqueles que me odeiam, aqueles que me fazem oposição, aqueles que tentam vingar de mim. Senhor, eu declaro nessa manhã que o Senhor é a minha causa, é a minha vingança, porque eu não preciso me preocupar, a não ser pagar o mal com o bem. Nos dê essa sabedoria e essa capacidade. Em nome de Yeshua, todo mundo diga amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.